Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria que mais uma vez estou aqui. Estamos aqui, né? Depois de tanto tempo, tô com saudade de estar ao vivo aqui batendo papo com vocês. Hoje falando de um tema muito especial, muito importante. Estamos aí no período de Páscoa, né? E vamos fazer algumas reflexões aqui entre amigos. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Então, Amaury, mais uma vez estamos aqui, né? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Alegria muito grande estar com vocês novamente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Uma alegria muito grande receber vocês por aqui, viu? Graças a Deus, estou muito feliz também. Mais uma vez aqui, né? Isso, vamos lá. Vou começar com uma prece para a gente ir serenando os nossos corações. Pode ser? Com certeza. Então vamos lá. Com pensamento elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, no qual será o tema das nossas reflexões hoje. Que nós sejamos intuídos pela espiritualidade em nossas palavras, que através das reflexões daquilo que nós dissermos aqui, nós tenhamos também a capacidade de colocar em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, cumprindo com o propósito que Jesus trouxe para nós quando esteve conosco, que é a prática do bem, a prática do amor. Que de alguma forma, ao entrar na casa das pessoas, que a gente possa levar um pouquinho de paz, um pouquinho de amor, um pouquinho de alegria, para que nós possamos juntos, cada um dentro das suas condições, das suas possibilidades, sermos de fato o agente transformadores desse mundo que nós tanto queremos bem. E que assim seja. Que assim seja. Bom, legal. Queria mais uma vez reforçar a minha alegria de estar com vocês. O João, que também estaria conosco, teve um contratempo e acredito que não conseguirá estar presente, mas está presente em nossos corações e nossas orações, e estaremos juntos em outras oportunidades. Então, João, receba o nosso abraço aí. Queria pedir para vocês começarem se apresentando. Amaury, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu perfil, natureza do amor. Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Boa noite, Dioguinho. Boa noite, João, que com certeza, se não está aqui assistindo, né, por algum motivo, nem participando, mas vai assistir mais tarde. Aos amigos que estão comentando, que vão participar conosco. Em primeiro lugar, muito obrigado por abrirem os corações e as casas de vocês, como o Luiz bem disse na oração, para nos receber. E que a gente possa construir um diálogo muito legal aqui hoje, muito interessante. Meu nome é Amaury, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Eu alimento esse perfil aqui, chamado Natureza do Amor, desde o meio do ano passado. É bem recente, mas nesse pouco tempo a gente já conseguiu fazer muitos e muitos amigos, e grandes amigos. Eu alimento esse perfil junto à minha noiva, Kívia, e a gente faz esse trabalho muito pequenininho, mas degrau por degrau a gente vai alcançando o tanto que Deus deseja que seja alcançado por esse perfil, né? Sou frequentador do Grupo Cristão Espírita Angorá, aqui em Natal também, do nosso irmão Angorá, do nosso irmão Henriques e de toda
toda a pleia de espíritos que trabalha naquela humilde casa de oração. Enfim, sintam-se à vontade para conhecer o perfil Natureza do Amor, para conversarem com a gente, podem mandar direct, comentários, que a gente está sempre aberto a conversar. E no mais é isso. Obrigado, Luizão, novamente. Eu vou agradecer bastante durante essa live, mas nunca é demais um agradecimento, né? Imagina. E isso, é sempre uma alegria estar com vocês. Eu estou um pouco ausente, né, por motivos de dedicação a outras questões, né, acadêmicas e etc. Mas quando dá um tempinho, a gente está aqui e é sempre bom que estejamos entre amigos, né? Diogo, seja bem-vindo, meu amigo. Meu nome é Diogo, atendo Espiritismos já há algum tempo, 1 ano e meio, um pouquinho antes do Amorim, já estava alimentando. Eu era evangélico antes, meu pai fundou o Grupo Cristão Espírita Angorá, comecei a frequentar já há um pouquinho de tempo atrás, já comecei a frequentar, juntamente ali com o Amorim, mas o Amorim já frequentava muito mais tempo que eu. Decidi ser espírita recentemente, me encontrei no espiritismo, graças a Deus, algo que faz parte de mim e não tem jeito de ir embora, já tá impregnado, é uma coisa que me faz tão bem que não tem como a gente pensar em desistir de algo que visa tanto o trabalho, nunca a ociosidade, né? Nos faz nos movimentarmos e achar um sentido para a vida, né? Sabendo ouvir críticas, ouvindo e trazendo, observando as coisas da melhor forma possível, com uma visão tão diferente, tão amorosa, né? Essa é a maravilha do espiritismo. E quando eu comecei a ser espírita, eu decidi já criar um perfil. E que eu era muito envergonhado e do nada, entre aspas, né, decidi fazer um perfil e chamei de Espiritismos, que em latim é espiritismo. E é isso. Frequento também o Grupo Cristão Espírita Angorá, aqui de Natal, né? Rio Grande do Norte. E é isso. Que possamos fazer uma boa live, se Deus quiser. Bom, legal. Obrigado a todos. Então, quem ainda não segue o perfil deles, vale a pena. Conteúdo de muita qualidade, com muita responsabilidade acima de tudo. Então, não perca tempo. Sigam os perfis aí, Natureza do Amor e Espiritismos. Bom, falar da Páscoa, né? É um momento que a gente traz desde a infância, né? Essas simbologias, né? Independente da religião que a gente se encontra, eu acho que é um momento que todo mundo para fazer algumas reflexões. Eu venho, né, falando um pouquinho agora da minha história dentro do Espiritismo, venho da minha família materna espírita e da minha família paterna católica. E então eu sempre estive próximo desse contexto da morte, crucificação e ressurreição de Jesus, né? Então a Páscoa, para mim, sempre foi uma data bastante importante para minha família, mesmo da minha família da parte espírita, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas dizem que espírita não celebram a Páscoa ou ignoram a Páscoa, né? Quando na verdade sempre esteve muito presente na minha vida, em vários sentidos. Então, desde do extremo catolicismo de malhar Judas no sábado de Aleluia, por exemplo, né? Então, participar das missas, assistir a Via Sacra, né? E, enfim, diversas coisas que fizeram parte aí na minha história, né? E que a Páscoa sempre esteve bastante presente. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês têm aí de memória, de o que a Páscoa significa, o que a Páscoa traz para vocês esses dias, né, nessa semana, como que vocês se comportam, né, como que vocês enxergam esse momento. Pode falar aí, Amaury. Você tocou nesse ponto lá desde o início, né? Quando você diz no início do Espiritismo e quando ainda professava o catolicismo de uma forma até mais extrema, assim, né? Essa coisa do Judas que a gente ainda vai falar.
E a Páscoa aqui, para mim, para minha família, sempre foi um momento muito presente, assim, não falo tanto do sentido religioso de frequentar a igreja, apesar de que nós íamos, mas é um momento de lembranças muito boas, né? Porque, como a gente sabe, a Páscoa, principalmente o domingo, né? A Semana Santa, mas principalmente o domingo, é um momento de confraternização, né? Muita gente vê sobre os ovinhos de Páscoa, sobre os símbolos cristãos, mas o domingo de Páscoa é um momento de confraternização, onde a gente se encontra, onde a gente troca presentes, onde a gente conversa e está mais próximo. Então eu sempre tive uma relação muito prazerosa com o momento da Páscoa, né? E como você falou do catolicismo, eu também já vivi a Páscoa de uma forma católica e bem fervorosa. Eu já tinha contado a vocês em outras ocasiões, mas eu já cheguei até a ser ministro da Eucaristia na Igreja Católica, então eu vivenciei a Semana Santa daquela forma mais fervorosa, seguindo os preceitos e tudo mais. E hoje eu sou muito feliz por conseguir vivenciar e conseguir entender um pouco, né? Não posso dizer que entendo tudo, mas conseguir entender um pouco da Páscoa na perspectiva espírita, né? Onde a gente se conecta muito mais com os exemplos, onde a gente se conecta muito mais com o sentimento que envolve a Páscoa, que é o sentimento de estar e de se colocar mais próximo do Cristo, de pensar mais realmente nele. E quando eu falo pensar no Cristo, não é no sentido de adorar a morte do Cristo, mas sim de pensar no Cristo como o tema da live de hoje, sempre vivo, né? Então, para mim, eu acho que a consideração para a gente iniciar essa conversa, por minha parte, se encerra aqui. Dioguinho, fica à vontade, ou Luiz, se quiser fazer alguma consideração. Valeu. A Páscoa, para mim, na minha infância, não foi algo que eu tinha muita visão em relação à tradição. Eu nem sabia, antes de ser espírita, o que significava Páscoa. Antes de ser até evangélico, na verdade, né? Eu comecei a reparar depois que eu me tornei evangélico, da Igreja Batista, e eu comecei a perceber que os filmes que apareciam na TV de Jesus, né? Aí eu comecei a entender que é justamente por causa da morte dele, né? Morte física. Eu comecei a me ligar, mas a Páscoa sempre foi algo muito especial para mim por causa dos ovos. Fora isso, não tinha a importância que tem hoje, como a Mauro falou, de confraternizarmos, né? Apesar da relação que tem com o mercado, em ganhar dinheiro vendendo ovos de Páscoa, né? Mas a questão simbólica, né? É o que mais me chamava atenção. Não tinha a essência, o porquê da Páscoa existir, nunca me interessou tanto. Só depois que eu virei evangélico, mas no protestantismo a gente não tinha essa questão também de comer só peixe, né, e não comer carne, então não tinha isso. Mas a gente vai conversar hoje, né, aqui nessa live, a importância da Páscoa, e é algo que me chamou muita atenção desde que eu virei espírita, a questão da morte de Jesus, a importância dela, não simplesmente da morte dele, mas do que ele fez antes, é o que vamos discutir hoje. Mas enfim, eu não tive muita relação com isso até eu ser espírita. Não, legal. Eu acho que assim, todo mundo tem uma história, né, com esse momento da Páscoa, né? E, e aí, quando a gente pega para pensar, muitas pessoas acabam não se aprofundando muito, né, no estudo sobre a Páscoa, porque é tão comum, né, faz parte aí do nosso calendário, né, e aí acaba passando, né, essa necessidade, às vezes, da busca de se aprofundar um pouco mais sobre a Páscoa, e aí a gente vai ver que a Páscoa não é algo que surgiu após Jesus, né? Depois de Jesus, né? O próprio Jesus celebrava a Páscoa, porque era uma celebração judaica, né? E eles celebravam a libertação da escravidão, né? Obviamente que o contexto que nós celebramos hoje é no contexto cristão, né? Pelo sacrifício de Jesus, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, né, das vésperas aí da morte de Jesus. A gente sabe que foi o momento que Jesus anunciou algumas vezes durante a sua passagem,
Durante a sua caminhada com os discípulos, Jesus alertou como que seria. Eles duvidaram algumas vezes, muitas vezes, né? Que seria assim. Mas Jesus sabia, talvez não a forma, não exatamente o quanto que sofreria do corpo físico, mas ele saberia que não seria fácil. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouco aí dessas percepções prévias que antecederam a crucificação de Jesus. Fiquem à vontade aí, quem se sentir mais à vontade aí para... Quer começar? Se quiser, fica à vontade. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Luiz, foi muito interessante você tocar nesse ponto da Páscoa antes do Cristo, né? Porque realmente não é uma coisa. O nosso Brasil é um país cristão, né? Nós temos sim judeus no Brasil, temos outras religiões, diversas religiões, na verdade, aqui no nosso território geográfico, mas o nosso Brasil, o Brasil é uma pátria cristã, né? E quase nunca nos desperta esse sentimento de entender quando a Páscoa surgiu, né? Eu achei uma colocação muito interessante falar disso. A festa judaica do Pessah, né? Que termina com CH, mas a pronúncia é mais ou menos essa. E ela já existia há algum tempo. Mas claro que a gente vibra a Páscoa da nossa forma cristã. E aí você falou que queria que a gente comentasse um pouco sobre esses últimos dias, né? Antes da morte física do Cristo. E eu vou sempre frisar aqui quando falar disso, da morte física, porque a gente sabe que o Cristo continua vivo e sempre vai continuar vivo dentro de nós. Mas eu enxergo esses dias, mesmo que na previsão do sofrimento de Jesus e na forma dele querer passar aos que estavam com ele, que isso aconteceria e que não seria realmente um momento fácil, que não seria um momento sem dores, mas tudo me faz enxergar o amor, sabe, Luiz? O amor de Cristo, com todo o carinho que ele teve e tem até contra quem estava sendo inimigo dele, né? A gente lembra da passagem de quando os soldados foram pegar o Cristo, né? E a gente vê que até ali ele amou. E você falou do Judas no começo, e a gente já tinha conversado um pouco antes sobre isso, e eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente é levado pelos costumes mesmo, e a gente não para pensar, mas, gente, será que Jesus, o Cristo, que tanto amou, que tanto perdoou, será que o Cristo ia estar com você lá, batendo no boneco do Judas? Será que isso aconteceria? Se mesmo no momento da dor, que Cristo estava lá e ele viveu a dor física daquele momento, e mesmo no momento da dor ele amou, ele perdoou, e acredito que a gente ainda vai falar disso mais lá para frente, será que ele estaria participando de alguma coisa que remetesse à violência, enfim? E como eu disse agora um pouco antes, para mim, mesmo esses dias de sofrimento, esses dias da previsão do que aconteceria, Jesus amou muito e continuou a nos dar o exemplo que ele nos deu em toda a sua vida, né? E qual é esse exemplo, além do amor? É de entender e de prosseguir firmemente nos propósitos do Pai. Todas as horas, se a gente for ver os filmes da Paixão de Cristo, se a gente for procurar os textos que falam sobre isso, todas as horas Jesus confiou infinitamente, sem duvidar nem um milímetro dos propósitos de Deus, né? Tem até aquela parte que a gente também conversou antes não sei se foi para falar sobre a live, mas que a gente já conversou isso no grupo do Afasta de mim esse cálice, né? Quando Jesus falou isso, ele não estava pedindo a Deus, ele não estava temendo o que viria a acontecer com ele. Ele estava até aí confiando nos propósitos de Deus e pedindo para que as distrações saíssem, para que a vontade de Deus pudesse se cumprir de forma perfeita em tudo, do início ao fim da vida material do Cristo, né? E Cristo vive.
Exatamente, Amaury. Eu vou pedir pro Diogo comentar um pouco, aí depois eu falo, beleza? Vai lá, Diogão. Pode comentar um pouco antes, né? Antes da crucificação, fica à vontade. Se a gente conseguisse desenhar aí uma linha de raciocínio até a ressurreição, acho que fica mais fácil para Perfeito, perfeito. a Eu gente acredito que seguir. falou bastante, né? Falou bem completo sobre essa questão, e até você mesmo, Luiz, que era uma tradição que era antes mesmo de Jesus, toda aquela questão judaica da libertação, né? Da escravidão lá de Moisés, aquela questão toda já era celebrado e Jesus desencarnou nesse período. E uma festividade que era judaica, e que Jesus também celebrava, passou a ser também cristã. E até os dias de hoje está no nosso meio cristão e não deixa de ser algo que também nós espíritas remetemos, né, a lembrar da importância do desencarne de Jesus para que sua mensagem pudesse ter sido propagada. Então, deixar ciente que a Páscoa não começou com ovos de Páscoa, né, com esse simbolismo, mas a importância que ainda vamos conversar sobre o desencarne de Jesus, que nem sempre foi uma tradição cristã, mas judaica, né? Como ainda é, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro já desde já, para quem ainda não ouviu sobre a Páscoa na perspectiva espírita, que muitas pessoas dizem que o espírita não celebra a Páscoa ou ignora a Páscoa, né? Quando na verdade nós temos uma percepção diferente, né? Ao invés da gente focar na morte do Cristo, a gente foca na vida dele. É óbvio que o momento do desencarne dele, né, da morte de Jesus, também é um momento que traz para a gente reflexões riquíssimas, né? Mas dificilmente ou quase nunca vocês vão ver em perfis espíritas, em publicações espíritas, em livros espíritas, por exemplo, a figura de Jesus na cruz, né? Porque não é essa imagem, né, que nós precisamos trazer para as nossas vidas de Jesus, né? Então, os momentos que antecederam a morte de Jesus, eles foram de extrema relevância. Primeiro porque a gente precisa lembrar que Jesus não escolheu 12 anjos, né? Ele escolheu 12 homens. Então, a traição de Judas, a negação de Pedro, né, que negou Cristo 3 vezes, né, como o próprio Jesus previa, isso é inerente aos homens, né? Falha dos homens que, por medo, por receio, por falta de fé, acabam agindo de forma equivocada, né? E nós também agiríamos de alguma forma muito parecida com eles, né? Se nós estivéssemos nessa situação, né? Então, malhar Judas é incabível. Primeiro porque não foi Judas que matou Jesus, né? Jesus já era perseguido, né? Jesus não foi entregue por Judas com esse objetivo, né? E muitas vezes a gente malha Judas e a gente esquece, por exemplo, que houve depois uma oportunidade de salvar Jesus, que foi quando Pilatos colocou com Barrabás para que escolhessem, né? Quem seria liberto ali naquele momento, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Quem matou Jesus não foi Judas. Tanto que Judas se arrepende, né? E depois vai cometer o suicídio. Então, tudo que aconteceu com Jesus, ele sabia que aconteceria, talvez não tivesse, como a gente comentou, os detalhes das coisas, mas ele saberia que aconteceria, e acho que o mais importante é o exemplo de fé dele e de confiança em Deus. Acho que esse é um exemplo importantíssimo para nós, porque quem de nós, sabendo que sofreríamos como Jesus sofreu, que aceitaríamos com resignação esse fardo? Então, quando Jesus
simplesmente contempla Deus e pede para que Deus faça aquilo que for melhor para ele e para a humanidade, dá para a gente um exemplo de fé muito grande. Porque nós desconfiamos muito, né, do que Deus pode fazer por nós, do que Deus já faz por nós, né? Nós temos uma fé muito fraca, digamos assim, né? Porque a gente acha que o nosso sofrimento é sempre maior do que o do outro, que Deus olha sempre para o outro mais do que olha por nós, né? E aí quando a gente tenta se comparar com o sofrimento que Jesus teve, será que o que a gente sofre, será que o que a gente passa no nosso dia a dia é tão dolorido quanto o que Jesus passou durante toda a sua vida, né? Porque ele sofreu muito no momento da crucificação, mas ele, ele negou a sua vida material para viver a sua vida espiritual, né? Quem de nós faz isso, né? Quem de nós está disposto a isso? Né? Então esse momento é muito relevante e como eu falei, no início da minha adolescência, né, na minha infância, era muito comum a gente, por exemplo, malhar Judas, né? Então na sexta-feira a gente montava aquele boneco, pendurava na árvore, no poste, e no sábado de manhã a gente malhava Judas até que chega um momento que dá aquele estalo, né, e fala, opa, peraí, se nem Jesus malhou, né, sabendo o que Judas faria, quem somos nós? Né? Ah, mas é uma tradição. Tudo bem, mas a gente evolui, né? A gente progride, né? E chega um momento que a gente precisa repensar algumas tradições. Né? Existem tradições que elas vão acontecendo até o momento em que a gente não adquire a percepção de que aquilo não está muito adequado. Então, será que é condizente com tudo que Jesus ensinou? A gente malhar alguém, né? A gente crucificar alguém, né? Se a gente está aqui celebrando e refletindo sobre a crucificação de Jesus, por que nós vamos crucificar outras pessoas? Né? Então, a Páscoa ela traz muitas reflexões em torno disso. Né? Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Deixa eu só ver. O Henry comentou. Jesus ressignificou a ideia de Páscoa, trazendo para nós a prova da libertação do corpo físico e a imortalidade da nossa alma. Exatamente. Né? Como a gente comentou aqui, a Páscoa ela já era celebrada, inclusive as vésperas, o momento em que Jesus foi crucificado, eles estavam em momento de celebração de Páscoa. Né? Só ver aqui o que mais. Tanto tempo que eu não faço live que eu estou meio desacostumado. Olha lá, o Gabriel reforçou, ó, Jesus faleceu no período desse evento ou uniram os acontecimentos? Na verdade, eles estavam em momento de celebração da Páscoa, né, da Páscoa judaica. Né, até a libertação de um dos presos, de Pilatos, que Pilatos fez, ele fazia isso na Páscoa. Né? Então, na Páscoa, ele libertava, escolhia um prisioneiro para libertar. Né? Então, eles estavam vivendo esse momento. Né? A Dani falou, se pensarmos em nós aqui num plano ainda de provas e expiações, e Judas teve o próprio Jesus. Quando desencarna, depois de seu suicídio, em seu socorro antes de subir aos céus, Judas deve ser compreendido e não julgado. Ele amava verdadeiramente Jesus, apesar do erro. Exatamente. Né? Judas, ele cometeu um erro, mas ele cometeu um erro como nós cometemos todos os dias. Né? Todos os dias a gente, durante algumas vezes, algumas oportunidades da nossa vida, nós colocamos os nossos interesses também acima daquilo do que deve ser feito. Né? Então,
crucificar outra pessoa porque fez isso, ainda que tenha sido com Jesus, significa que a gente ainda tem muito que aprender sobre ele, né? Eu queria que vocês agora trouxessem um pouco de reflexão acerca da crucificação, daquele momento difícil, né? Eu não sei vocês, mas sempre quando eu assisto esse momento em filmes, eu fico com um nó na garganta muito grande, porque eu imagino que os filmes que a gente vê talvez não retrate fielmente todo o sofrimento que Jesus teve, né? Porque é muito difícil a gente imaginar e refazer toda essa cena, né? Então, sempre quando eu assisto, é um momento que para mim é muito difícil, né? Por mais que a gente não se apegue à morte de Jesus, a morte física, a gente vê o sofrimento dele, né? E a gente pensar que foi por nós, e aí é outro ponto, né? Porque quando a gente fala que Jesus se entregou e morreu por nós, muitas vezes a gente se acomoda em cima disso, né? Dessa cruz de Jesus. Esquece da nossa, né? Ah, Jesus já se entregou por nós, né? Então, ainda que eu peque, meus pecados estão redimidos, né? E não é bem assim, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu ouvi o Luiz falar sobre Jesus já saber de tudo, né? E com certeza ele já sabia, porque quando tudo aconteceu, Judas chegou até Jesus e deu o beijo nele, né? Ali, onde os soldados poderiam identificar quem era o Cristo, poder prendê-lo. Os discípulos ficaram todos ali, vixe, o que é isso que está acontecendo e tal. Judas ia receber as moedas, né? E aí, se eu não me engano, Pedro, né? Ele vai, corta a orelha de um soldado, se Jesus pega, cura, coloca de volta e fala: não deixem, vocês não acham, vocês não acreditam que se eu quisesse ser salvo, meu pai mandaria uma legião de anjos para me salvar? É necessário, né, que isso tivesse acontecido. Então, ali foi uma prova que Judas, após tudo aquilo ali, ia provar ele mesmo que ele o que ele poderia fazer. E hoje ele pôde ser um espírito muito evoluído por se autoconhecer devido àquela falha dele, né? Então, assim, eu escutei o Haroldo Dutra Dias falar o seguinte: a gente se preocupa muito com os personagens da Bíblia, o que quem traiu, quem fez o quê, que pessoa é essa, tal. Se preocupa com a pessoa, mas não se preocupa com o que ela representa. E o Espiritismo está preocupado com quem essa pessoa representa e não o que ela fez. Humberto de Campos ele vai entrevistar Judas, e Judas está lá em Jerusalém e fala que todo ano está lá em Jerusalém olhando uma coisa ou outra, mas já está redimido já. Ele já teve várias encarnações, ele fala: já tive várias encarnações, Humberto, várias, então já estou redimido. Então, gente, o problema é o Judas que está dentro da gente. A gente está preocupado com o que ele vai representar. Nossos momentos ali que a gente está preocupado em algo material, a gente esquece das coisas mais importantes, né? Então, ele representou algo e a gente tem que trazer para a gente. Maria Madalena representa algo. O que ela representa para mim hoje, né? Porque a Bíblia é um livro que foi feito para nos edificar. E se não nos edifica de alguma forma, algum problema tem. E a gente tem que perceber onde é que está o problema. Será que é a má interpretação? Será que eu não estou interpretando muito bem? Porque não está me edificando, não está fazendo sentido. Falta alguma coisa. Vamos ler direitinho, estudar mais. Qual era a tradição da época? O que eles faziam? Por que isso foi acontecer? Então, esse exercício de estudar a Bíblia, estudar principalmente o Novo Testamento, para entender o porquê que as coisas acontecem, ter a essência dos personagens, né? Até a última gota, tem um pano seco, a gente vai, torce mais ele até sair a última gota. Não é só achar que tá seco, é torcer para ver se realmente tá. Nós costumamos muito deixar o pano do jeito que tá e não procuramos tirar a essência desse banquete que Jesus nos deixou. E como o Luiz falou, a gente se preocupa muito com a morte dele. Só que no Espiritismo, meus irmãos, nós não nos preocupamos na morte dele. Claro que a morte teve a sua devida importância, porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem pueril.
quando o cantor morre, eu costumo falar muito isso, quando o cantor morre, passa a ter mais sucesso depois que morre, né? O mesmo caso foi o que aconteceu com Jesus. Tudo foi bem programado, gente. Se não tivesse acontecido aquela morte daquele jeito, talvez não teria sido propagado da forma que nós temos hoje. Jesus é o ser mais famoso que existe na Terra, se a gente perceber direitinho. Então, foi tudo bem programado. E a importância que nós temos dele não é da sua morte. Não foi ele morrendo na cruz, mas sim o que ele fez antes da cruz. Não nos preocupamos com a morte, mas sim com a vida dele. Por que esse significado todo? Por que essa exaltação do Cristo, né? Na Páscoa. Nós espíritas celebramos o que ele fez em vida e damos a devida importância da sua morte. Da seguinte maneira, olhando para todos esses contextos também, que não foi só nessa parte que ele mostrou que tudo estava bem programado, a partir do beijo de Judas, mas em outras passagens também, ele já teve episódios que ele mostra, né, que era programado aquilo ali, que eram as pessoas certas que deveriam vir, né? A mãe certa para ele, que poderia conceber o pai certo, toda uma programação que a doutrina espírita nos proporciona, dando ainda mais sentido. Mas para finalizar minha fala, o seminário do Haroldo, que ele fala sobre qual é o fato mais intrigante da Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: nós nos preocupamos bastante, quando chegamos no plano espiritual, com coisas muito fúteis. Eu quero nascer bonito, eu quero nascer com dinheiro, eu me contento com a herança de 150 milhões de dólares, tá bom, eu vou ajudar muitas pessoas com esse dinheiro, né? Eu sei que eu posso ajudar, o dinheiro não me atinge, eu sei que eu vou fazer muito bem. Aí chega a espiritualidade e mostra: ô, meu irmão, tá aqui, você por 10 encarnações você fez isso e aquilo, né? Porque a gente... E Haroldo fala, imagine aí se a gente soubesse o que a gente se preocupa tanto com nossos problemas, mas não nos reparamos que Deus é tão misericordioso, com tantas coisas que poderiam ser até maiores os nossos problemas. Se a espiritualidade deixasse que todos nós aqui pudéssemos nos lembrar de nossas 10 últimas encarnações, iria acabar aqui o seminário, todo mundo ia sair triste, ninguém ia sair feliz daqui não. Em vez de ser uma noite tão maravilhosa, vai ser uma noite muito pesada. E aí ele continua que quando chegamos no plano espiritual, nos preocupamos com coisas muito fúteis. E aí vemos que são coisas que vai nos prejudicar. Eu quero nascer então, já que eu vou nascer pobre, num lugarzinho bem, né, assim, pelo menos nascer bonito. A gente se preocupa com isso, aí a espiritualidade fala: ó, meu irmão, quando você foi bonito, olha o que você fez aqui, não deu muito certo. Ele tá bom, mas veja um pouquinho aí, Haroldo falando, né? Vê um pouquinho aí alguma coisa, porque ninguém é de ferro também, né? Vê alguma coisa que pode deixar a pessoa mais feliz, né? Pronto. Mas aí, o que o espírito mais puro que já passou pela Terra buscou em sua programação? A gente ia observando o rei, o ser mais puro que vai passar pela Terra pela segunda vez, como o livro A Caminho da Luz, do nosso querido Emmanuel, fala que Jesus já esteve presente diretamente em 2 situações da Terra, em sua criação, e a segunda vez foi conosco aqui, onde nós temos o conhecimento através do Novo Testamento. E ele chega e vai nos falar: eu quero nascer numa manjedoura. E aí o que nós pensaríamos? O rei dos reis vai nascer numa manjedoura? Nasce lá no berço do rei. Numa manjedoura. E aí, beleza, tá bom. É isso que o senhor quer? Tá bom. E aí ele fala: mas eu quero que todos os meus amigos, todos aqueles mais próximos de mim, me abandonem. E mais, eu quero que sejam os meus discípulos e que um deles me traia. Aí a gente fica: quê? Mas para que isso? Qual o intuito disso acontecer? Para que você quer isso, mestre? E ele fala: não, mas isso não acabou. Eu quero passar por todos os sofrimentos que o encarnado poderia passar. Eu quero que me batam tanto que vão danificar até os meus órgãos internos. Eu quero que a minha mãe me veja morrendo na cruz. Ela esteja lá em frente a mim chorando. Isso é só o começo, né, gente? Como o Luiz falou, tem tantas coisas que os filmes não nos mostram, detalhes tão importantes que fazem toda a diferença, tão pesadas, mas que quando nós vemos esse sofrimento, nos entristecemos, quando nós vemos o significado, a essência disso tudo, nós vemos o porquê que ele fez isso. E é o que vamos discutir aqui hoje.
E aí Haroldo falando que o fato mais intrigante da Bíblia, que quando a gente se pergunta, quando vamos dormir, porque eu me pergunto todos os dias, por que Jesus foi fazer um negócio desse? E aí Jesus vai nos falar, meu filho, eu sou o Consolador. Como é que eu vou consolar sem passar pela dor? Ele precisava nos mostrar, apesar de tantas encarnações que ele já passou, para ser o espírito que ele é hoje, porque ele não nasceu com uma bênção, com a dignidade privilegiada mais do que nós. Ele trabalhou muito, isso é que a doutrina espírita, isso que diferencia tanto a doutrina espírita. E hoje estamos aqui explanando sobre ela, sobre a Páscoa, a luz da doutrina espírita, essa importância do trabalho, que nada é privilegiado, nada é dado gratuitamente. Jesus tinha que nos mostrar, precisava nos mostrar, mesmo tendo passado por tanta coisa já durante suas encarnações, ele precisou vir aqui na Terra, entrar nesse lamaçal, em comparação com onde ele já estava, né, gente? De acordo com o livro Universo e Vida, ele já estava no ápice da evolução, numa perfeição relativa, perfeição absoluta só de Deus, mas passou 1000 anos para se preparar para descer aqui na Terra, né? E entrar nesse lamaçal, nessa prisão, nesse hospital, e conseguir nos passar os seus ensinamentos de forma tão maravilhosa. Ainda não conseguimos tirar a essência de um só dos suas parábolas, né? Uma só de suas parábolas, se soubéssemos tirar até a última gota daquele pano que já achávamos que estava seco, soubéssemos tirar e torcê-lo ainda mais em uma só parábola, porque ele nos deixou aqui um banquete que ainda não sabemos aproveitar. É muito triste, né? Mas entender que que Jesus, principalmente, sabe o que estamos passando é muito importante. Ele decidiu passar por todas as situações constrangedoras, horríveis que o encarnado poderia passar. Então, essa é a importância dele, do que ele passou em vida para nos consolar hoje. E não a sua morte em si para quitar os nossos pecados, mas pelos seus exemplos seguidos por nós, porque esse é o significado de ser cristão. É seguidor de Cristo, é copiadores de Cristo. É seguirmos uma vida de amor, de equilíbrio, de paz, de paciência, saber ouvir críticas. Isso é que é a caridade, perdoar, como Jesus perdoou. Foi o seu último ensinamento, perdoou o Senhor, eles não fazem. Depois de um episódio apenas de tortura, de humilhação, que não temos ainda noção, mesmo apesar de lermos muito a Bíblia, o Evangelho, não temos ainda a noção do quanto ele sofreu. E ele, no final de tudo, falou que o Senhor perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O que custa a gente perdoar o nosso irmão que não fez nem a metade do que aqueles irmãos? Né? Então, são muitas coisas, meus irmãos, que Jesus fez em vida, que ainda nos preocupamos muito com a sua morte, não com sua vida. Perfeito. Perfeito, isso aí. Eu vou falar um pouco também, mas vai lá, Mauri. Eu vou tentar ser rapidinho aqui nas colocações, porque eu acho que você e Diogo já falaram de forma completa e perfeita. Mas eu vou puxar duas coisas. Uma coisa foi que o Luiz falou lá no começo, e Diogo também falou, de às vezes o espiritismo, os espíritas sofrerem um pouco de julgamento justamente por não darmos a importância que o catolicismo ou o protestantismo dão à morte física do Cristo, né? Mas quando a gente vai parar para pensar dentro dos pilares da doutrina espírita, a gente vê que o importante mesmo é que a vida sempre continua. E o que nos deixa aqui na Terra é só o nosso corpo físico. Então seria um contrassenso imenso se a gente se importasse com os espíritos mais do que com o corpo de todas as pessoas, e quando a gente se remetesse ao Cristo, a gente desse uma importância material tão grande, quando ele mesmo nos ensinou a dar importância para o corpo espiritual. O Cristo nos trouxe e nos dá todos os dias as maiores reflexões de que a vida espiritual é a vida verdadeira. Nós estamos aqui de passagem, como já estivemos tantas vezes. Eu costumo dizer, eu não sou a Mauri, você não é Diogo, você não é Luiz. Por enquanto eu estou a Mauri, mas eu já fui Maria, já fui José, já fui João, enfim, quantas e quantas vezes, né? E uma coisa que Diogo falou sobre o Judas, né? Eu sou bem sincero quanto a isso.
A doutrina vem tirar o véu dos mistérios, como nosso irmão agora fala, e nos coloca o dedo na nossa ferida, na nossa reforma íntima. E eu digo hoje, aqui nessa live do fundo do meu coração, que com as minhas más inclinações de hoje, há 2000 anos atrás, provavelmente a Mauri crucificaria o Cristo também. Provavelmente a Mauri entregaria o Cristo pelas moedas também. Provavelmente a Mauri bateria no Cristo também. A gente tem que ter a capacidade de enxergar o erro do outro, mas nós somos tão falhos quanto o outro. Nós vivemos no mesmo mundo de provas e expiações que o nosso semelhante vive. Nós passamos por situações semelhantes ao que o nosso próximo passa. E ainda assim, depois de tantos e tantos anos da morte física do Cristo, a gente persiste em continuar com as nossas más inclinações, a gente persiste em atrasar o quanto for possível a nossa reforma íntima, a nossa melhora verdadeira. Então eu digo, de verdade, há 2000 anos atrás a Mauri crucificaria o Cristo, certamente. Bateria no Cristo, certamente. Preferiria as moedas ao Cristo, certamente. Porque somos materiais e falhos. E sim, Cristo escolheu. A gente sabe, Jesus é um espírito crístico. Ele poderia não ter escolhido Judas para ser discípulo. Seria simples assim. É só eu não escolher Judas, que aí ele não vai me entregar e eu não vou ser crucificado. Mas não foi isso que o Cristo quis passar. Porque se o Jesus é o nosso maior exemplo, ele veio à Terra para dar o exemplo. Ele veio aqui para viver o exemplo verdadeiramente. E só para encerrar, a gente escuta muito falar que o Cristo morreu por nós, né? Todo mundo escuta falar isso, na época da Páscoa principalmente. O Cristo morreu por nós, o Cristo derramou sangue por nós, mas a gente quase nunca lembra que antes do Cristo morrer fisicamente por nós, ele encarnou novamente por nós. Ele se deu o trabalho de se preparar vários e vários anos no plano espiritual, de baixar a sua vibração crística para vir para o nosso plano, que era ainda inferior do que é hoje. Então o Cristo não só morreu por nós, o Cristo também encarnou por nós, e o Cristo vive todos os dias por nós. Não, perfeito, é isso. Boa noite, Flávia. Obrigado ao pessoal que está comentando aí. A Dani está participando bastante aí com a gente. Leitura com magia. Maria falou que nosso coração existe uma guerra entre o bem e o mal. E é isso, né? A gente já fazem mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui e a gente ainda pune pessoas dentro daquele contexto, né? E quando a gente fala de Judas, aí só complementando até a fala do Diogo, você vê que hoje as pessoas constroem, não é tão comum mais o Judas, né? Mas em algumas cidades ainda existe a tradição. E as pessoas colocam figuras atuais, né? Montam o Judas com máscara de políticos, com máscara de pessoas que fizeram mal para alguém, né? Ou seja, não vai acabar nunca, sempre haverá um Judas, né? Sempre haverá um Judas para malhar, né? E a gente precisa realmente refletir e repensar a morte de Jesus, porque a gente tem que trazer para a nossa vida a ideia de que o Calvário ele representou o coroamento da obra de Jesus. O sacrifício de Jesus foi a vida dele. Como o Amaury falou, a vida de Jesus foi o grande sacrifício por nós. Né? Então a gente muitas vezes ignora isso, né? O antes da crucificação, quantas coisas aconteceram, quanto Jesus fez, o quanto Jesus renunciou, o quanto Jesus sofreu. Até no momento da crucificação, foi crucificado ao lado de duas pessoas que ali, naquele momento, ainda tiraram um ânimo para desafiar Jesus. Se você é o Messias, por que você não pede para Deus salvar a ti e a nós? Né? E foi aí que Jesus diz,
né? A grandiosidade moral, espiritual dele era tanta que, mesmo naquele momento, ele roga a Deus para que perdoe, né? Porque não sabem o que diz. Né? Então, a, a vida de Jesus ela é o que deve ser celebrado, é o que deve ser relevante para nós. Né? O que ele fez por nós, o exemplo que ele trouxe, que ele deixou para nós. Né? A gente não pode simplesmente se apegar à morte física. E aí depois vem a ressurreição, né? Que, que também existe a controvérsia, né? Do que a Igreja Católica traz, e, enfim, faz parte da crença da história desse contexto religioso, mas a gente sabe hoje pela ciência que biologicamente não é possível, né? Não é possível alguém voltar à vida, né? Na carne. Né? Então, o que prevalece, o que é imortal é o espírito. Né? Então, ali estavam diante de uma materialização de Jesus, né? Que foi importante. Foi importante, posteriormente, que o Espiritismo trouxesse para nós mais detalhes sobre isso, né? Sobre a nossa vida após a vida, né? E que a gente tivesse a capacidade de repensar o que nós fazemos enquanto nós estamos aqui. Por que que Jesus é a nossa referência? Por que que Jesus é o exemplo que veio para nos ensinar? Então, se ele é o nosso exemplo, se ele é o nosso maior modelo, ele precisa ser o nosso maior modelo em relação à sua vida, né? O que ele fez em vida. Ele sabia que seria traído, ele sabia que seria negado, e ainda assim ele permaneceu, eram eles. Eram aquelas pessoas que ele precisava para que desse continuidade no trabalho, para que desse continuidade na propagação da Boa Nova, na propagação do Evangelho. Se nada disso tivesse acontecido, talvez Jesus não tivesse uma importância tão grande. Né? Porque depois que o galo canta a segunda vez, Pedro cai em si e fala, lembra-se, né, que Jesus havia dito que ele negaria. Mesma coisa com Judas, né? A hora que ele percebe que, opa, não fiz certo, entreguei um inocente para vocês. E aí eles falam, ah, mas isso é problema seu agora. E aí ele fica com aquela culpa e aí comete o suicídio, né? Obviamente que não vai ser dessa forma que nós vamos corrigir os nossos erros, né? Mas a gente precisa trazer esses exemplos. Então, quando a gente... Eu costumo falar que eu gosto desses exemplos, dessas figuras, né? Como Judas, eu gosto muito de falar, estudar sobre Judas. O próprio Paulo de Tarso, né? Que durante muito tempo foi perseguidor de cristãos, né? E a sua transformação. Porque eles trazem para nós uma proximidade muito grande. Né? A gente vê que nós ainda temos muita coisa para evoluir. Estamos falando de pessoas que viveram acerca de Jesus, né, em volta de Jesus, e que hoje ainda nós cometemos os mesmos erros que eles cometiam, muitas das vezes. Apesar da gente ter a percepção muito maior do ensinamento, mesmo sabendo do que é certo, mesmo sabendo qual que é o caminho, a gente ainda comete muitos erros. Né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho também a respeito da ressurreição. Também, domingo de Páscoa é isso, né? A ressurreição de Jesus. Quais são as percepções de vocês? O que vocês entendem? O que vocês têm aí para compartilhar conosco a respeito desse momento também importante? Ah, Luizão, Luizão, Diogo, todo mundo que está aqui.
Você tocou num ponto interessante, né? Quando você falou, a gente já sabe hoje, biologicamente, que um corpo, que não conseguimos voltar à vida material no mesmo corpo, né? E Jesus traz uma frase que para mim já prova 100% isso, quando ele diz que eu não vim modificar a lei, né? Mas eu vim cumpri-la. E desencarnar é uma lei. O nosso corpo físico, ele se esgota. E Deus, eu não me engano, se eu não me engano, foi o Papa Francisco que disse isso, mas Diogo pode confirmar essa frase, porque eu acho que foi ele que falou para mim. Deus não é um mágico com uma varinha mágica, né? E aí Deus, por que Deus criaria todas as leis que serviriam à nossa natureza humana, à nossa natureza mesmo, a natureza, e por que com alguém especificamente? E quando eu falo alguém, eu não estou diminuindo a imagem do Cristo, não pensem assim. Mas porque com alguém especificamente, Deus iria modificar essa lei perfeita que ele mesmo criou. Porque nós entendemos as leis de Deus, independentemente de sermos espíritas, protestantes, católicos, enfim, nós entendemos as leis de Deus como leis perfeitas e imutáveis, né? Então, por que Deus iria mudar a sua lei para um momento específico? E quando você fala que a crucificação para você é um momento de coroação, eu também acho, e eu ainda vou um pouco além, que digo que a materialização do Cristo, esse é o momento final ali da coroação, porque ele prova perfeitamente, sem capacidade de refutar, que a vida não acaba. Ele mostra que existe, como você perfeito colocou, a vida após a vida. Que o nosso espírito, ele prevalece, ele sempre vai prevalecer. Ele, até depois da morte, naquele momento, Jesus nos traz a lição de que o mais importante não é nos preocuparmos só com o nosso corpo, que a nossa vida verdadeira ela ainda há de vir quando desencarnarmos. Então, o meu entendimento da ressurreição é justamente esse, a materialização do Cristo, do Espírito do Cristo, que voltou simplesmente, unicamente, né, simplesmente entre muitas aspas, para confirmar o exemplo que ele deu durante toda a vida. Porque o Cristo passou na nossa terra nos dando exemplos, e sempre colocando à frente dos seus exemplos a certeza da nossa, porque a gente precisa ter a preocupação com a nossa vida espiritual, que a nossa vida não cessa simplesmente no momento da nossa morte física. E no final de tudo, de todo o sofrimento, de toda a vida lá do início, mas até os últimos momentos de sofrimento, Jesus pensa com carinho e com amor em nós e se materializa voltando para mostrar, para provar, como eu disse antes, sem possibilidade de ser refutado, que a vida continua, que a vida pós-vida existe, né? E que o mais importante está no alto, está nos céus que nos rodeiam, né? Então, as minhas pontuações sobre a ressurreição são essas, e eu passo a palavra para o meu irmãozão Diogo. Quer falar alguma coisa, Luiz? Tranquilo? Se quiser falar. Não, eu queria só complementar aqui. Complementar não, né? O Amaury falou, é bem completo, mas só contribuir um pouco mais acerca da ressurreição. É muito importante esse momento, né? Porque depois que Jesus morre, os discípulos ficam meio perdidos, né? E agora, né? E Jesus já tinha avisado, né? Que voltaria, né? Que não morreria, né? Que, a, que o Espírito é o que permanece, né? Então, se Jesus não se materializa para eles, também ele correria o risco deles não continuarem a obra, né? Porque eles também foram perseguidos e seriam perseguidos se continuassem. Mas a partir do momento que Jesus aparece para eles, eles falam: não, a gente vai ter que ir enfrentando as dificuldades que surgirem mesmo, porque é isso, né? Então, é muito importante, porque essa situação, inclusive, já tinha acontecido com Lázaro, né? Algo parecido, né? Ainda com Jesus em vida, né?
E aí ele reafirma isso, né? Então é um momento bastante relevante também para a gente refletir. Vai lá, Diogão. Em relação à materialização de Jesus, né? A importância que a doutrina espírita tem aí para explicar, né? Como nós sabemos bem, a doutrina espírita, ela, como a Mauri falou palavras que o próprio Emmanuel já havia falado, e o Saulo César, coordenador de vários trabalhos da FEB, e Angorá também, que fala bastante aqui o nosso mentor espiritual do Grupo Cristão Espírita Angorá, fala que o Espiritismo veio para tirar o véu dos mistérios, que tanto falamos aos mistérios de Deus, não temos como explicar. E tem vezes que julgamos tantos ateus, né, gente? Só que eles, de certa forma, têm razão. Porque eles olham mais para a razão do que cegamente para algo que não está fazendo mais sentido para eles. Se algo está nos satisfazendo, ótimo. Por que os espíritas, principalmente, que veio para tirar os véus dos mistérios, veio para satisfazer aqueles que estão insatisfeitos, vamos tentar satisfazer quem já está satisfeito, né? Essa é a nossa intenção. Nossa intenção, como Kardec mesmo falou, que o Espiritismo está para aqueles que estão insatisfeitos com aquilo que acreditam ou desacreditam, né? Então, assim, quando Jesus ele aparece aos discípulos, se materializa diante deles, como aparece em João capítulo 20, versículo 19 em diante, Jesus deixa ciente, João Evangelista deixa ciente desse versículo, no capítulo 20, versículo 19, que as portas onde os discípulos estavam para se esconderem dos soldados estava trancada. Então Jesus não foi andando até lá, abriu a porta e falou: paz esteja convosco. Ele aparece diante deles. Então, meus irmãos, não ocorreu um milagre aí, né? Muitas pessoas, como o irmão Bravo, tomam muito cuidado ao falar. Me perdoem, os milagres não existem. Os milagres que falamos tanto que são sobrenaturais, estão acima das leis naturais, não existem porque são coisas que são naturais, mas ainda desconhecidas pelos homens. Apenas algo que é desconhecido pelos homens, pois os homens não dominam todos os assuntos ligados ao mundo. O homem já quer saber o que tem em Marte, sem nem saber o que está dentro do seu próprio planeta, né? Então, assim, o que aconteceu ali, gente, não é algo sobrenatural, algo puramente natural, que não temos ainda o conhecimento real do que acontece, porque fica meio difícil dos homens até entenderem naquela época que foi algo espiritual, algum fenômeno espiritual, né? Jesus tomava muito cuidado ao falar, para não serem palavras rebuscadas que eles não entenderiam, né? Então, como Jesus falou, há muitas coisas que eu queria vos falar, mas ainda sobrecarregaria vocês, né? Há muitas coisas que eu queria vos falar. Então, ele deixa bem ciente ali que não poderia falar, que ali não foi uma ressurreição, porque é o que eles entenderiam. Se ele quisesse falar mais, ele não poderia falar, não ia entender, ia ser esquecido, ia ser lembrado que dava para ser entendido. E hoje nós podemos pegar e torcer esse pano até o final, que é a última gota, a essência do que Jesus queria falar, céu e inferno. Esse julgamento é realmente... O que acontece? Será que é um desprezo eterno de Deus? Será que a salvação é apenas pelo perdão, como aconteceu com Dimas, um dos ladrões que estava do lado de Jesus? Foi o perdão ali que salvou ele, foi a conversão dele de atitudes, que ele começou a ver que estava errada a vida dele, por isso que Jesus falou que ele poderia ir com ele ao paraíso. São coisas que a gente precisa ver, né, que fazem sentido. Muitas vezes a gente se pega na fala: Jesus faz isso. Eu não sou Jesus, né? Jesus é Jesus. Mas entendam, meus irmãos, que Jesus não veio para cá para ensinar anjos, como o Amorim falou. Veio para ensinar homens imperfeitos. Os próprios discípulos dele, cada um tinha uma imperfeição que era destacada. Cada um tinha sua imperfeição. E Pedro odiava Madalena, tá ali entre os homens, né? Cada um com sua imperfeição, mas Jesus queria esses imperfeitos, porque ele disse que não estavam aqui para os sãos, mas para os doentes, né? Então, para que a gente vai dizer Jesus é Jesus, eu sou eu? Fazendo esse bloqueio para que não pudéssemos evoluir ainda mais. E por esse bloqueio a gente não caminha um pouco mais do que a gente poderia caminhar, dando essa desculpa. Sendo que nós temos capacidade sim. Deus não coloca fardos pesados em costas leves, não nos abandona. Está aqui para nos consolar. Mandou seu filho Jesus para nos consolar.
Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos achei carregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vou te aliviar. Então, meus irmãos, o Espiritismo tenta explicar hoje o que não dava para ser explicado antes. Essas questões dos milagres, que nós falamos que é milagre por não sabermos explicar. Mas temos a doutrina espírita aí que tenta dar essa explicação àqueles que querem ouvir, né? Por exemplo, paramos para pensar quando Jesus estava com os doutores da lei lá e curou uma pessoa que estava possuída, né? Como chamavam naquela época, possuída, mas estava incorporada com algum espírito doente, né? Mas chamavam de demônio, né? Tava com demônio. E aí e quando Jesus tirou aquele demônio, os fariseus falaram: ele é filho de Beelzebul, príncipe dos demônios. E aí Jesus falou: toda casa dividida contra si mesmo cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Se Satanás está dividido contra si mesmo, como estará de pé o seu reino? E Jesus fazendo aquelas curas que aqueles homens ignorantes de conhecimento e grosseiros também, por serem um povo semi-selvagem, há 2.000 anos atrás, né? Existem tantas pessoas que são como eles hoje, imagino como era 2.000 anos atrás, né? Então, haveram coisas que, como a Maureen falou, se fosse há 2.000 anos atrás, é inegável que nós aqui, como somos hoje, faremos a mesma coisa que aqueles homens fizeram. E hoje nós julgamos e nos paramos tanto para pensar nas pessoas e não o que elas representam para a gente. Nos preocuparmos não com o Judas que foi naquela época, mas o Judas que está dentro de nós, né? Esses milagres que o Espiritismo tenta explicar, na verdade, gente, que nós também precisamos entender que Satanás não está contra si mesmo. Por que o Espiritismo seria algo satânico, mal? Se consola, se satisfaz espiritualmente, se deixa a pessoa feliz espiritualmente, não acomodada, mas feliz espiritualmente, né? Explica pra gente que, na verdade, Jesus não foi um milagre. Porque se eu falasse a vocês, uma pessoa que nasceu rica e uma pessoa que nasceu pobre, essa pessoa que nasceu pobre vai falar: poxa, aquela pessoa que nasceu rica recebeu um milagre. E é porque a pessoa pobre não recebe esse milagre também. É perceptível que e tem sentido as pessoas virarem ateias, né, gente? Porque, poxa, milagres. Uma pessoa nasce pobre, outra rica, por que a outra, a que nasceu pobre, não recebe um milagre também? Porque é uma coisa chamada merecimento. Merecimento, gente. Algo que não tem a ver com o agora, mas de vidas passadas. As reencarnações explicam o porquê que estamos passando por algo hoje, né? É com esse sentido que vamos entendendo esses milagres. Então, o que aconteceu com Jesus foi uma desmaterialização espiritual, por seu corpo fluídico ser tão fininho, ser algo tão sutil, por espírito daquela capacidade ali, um corpo como o nosso, tão grosseiro, mas que ficava fininho para ele, um corpo fluídico, tão sutil, que quando ele desencarnou, se desmaterializou. Tanto é, gente, que ele não apareceu para os discípulos nu, porque as roupas ficaram lá no sepulcro. Ficaram lá. Por que ele não levou as roupas? Ele achou alguma por aí e depois colocou, né? Então ele apareceu aos discípulos através de uma materialização espiritual, tanto é que fala em João capítulo 20, versículo 19 a 31, que ele apareceu diante dos discípulos que estavam dentro de uma casa com as portas fechadas. Ele não foi andando até lá. Ele apareceu diante deles e falou: paz esteja convosco, nos mostrando que a vida não acaba no túmulo, que a vida não encerra por aqui, que existe vida depois daqui, que nós podemos nos contactar com o que estão no além, na medida do possível, né? Perfeito. Isso aí. E aí eu queria chamar a atenção para um momento, não é nem nesse momento da morte e ressurreição, mas que Jesus, ele já explica para nós o que nós devemos fazer, né? E usa o exemplo da cruz, né? Tem outros evangelhos, mas eu separei aqui o que aparece em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, que aí Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E aí isso mostra para nós que a gente acaba se preocupando muito com a cruz de Jesus. E a gente esquece de carregar a nossa.
a gente esquece de que a gente precisa também seguir o nosso caminho, né? A gente precisa também passar pela nossa, né? pela nossa via sacra, né? Então, que a gente não se apegue à cruz de Jesus no sentido de achar que ela vai aliviar a nossa, né? Porque o peso da nossa é a gente que vai colocando, né? À medida que nós vamos agindo de forma egoísta, de forma orgulhosa, que a gente deixa passar as oportunidades de fazer o bem, e aí essa cruz vai ficando pesada. E a E a nossa, gente, né? E a a, nossa, e é a nossa. Cada um carrega a sua, né? e muitos acham que é ele que vai carregar ela, por achar que ele Pois paga é, os pecados. Mas ele disse: carrega tua cruz e segue-me, né? exatamente, né? Então a gente tem que carregar mesmo, né? A gente tem a nossa, ele teve a dele, que serviu para nós como exemplo, que ele carregou com todo o sacrifício, com toda a dificuldade, né? E a gente precisa carregar os nossos sacrifícios, com as nossas dificuldades. E o grande exemplo disso é que a gente vai conseguir, né? Ele deixou esse exemplo vivo, né, de que a gente vai conseguir carregar, por mais pesada que seja, por mais machucado que nós estejamos, né, a gente vai carregar e ela é nossa. Ninguém vai carregar por nós. Então eu quero pedir para que vocês façam as suas considerações finais aí. Eu acho que refletir sobre a Páscoa é importante, tem muita coisa, né? A gente falou um pouco aqui, tem muita coisa que dá para a gente tirar desse momento da vida de Jesus, mas da vida, né? Vamos lembrar sempre disso. Eu queria ler um texto que eu separei aqui, que é de Emmanuel. O título é Jesus e Perdão, mas ele traz esse momento da vida de Jesus para ensinar para nós o que realmente a gente precisa extrair dessa parte da vida de Jesus. E vai dizer assim, ó, ensinando o amor para com os inimigos, vejamos como procedia Jesus diante daqueles que hostilizavam a causa e lhe feriam o coração. Em circunstância alguma o vemos derramar-se. Louva-minheiro, encorajando os que se mantinham no erro deliberado, mas sim renovando sempre o processo de auxiliar com o esquecimento de toda a injúria. Diante da turba que o proferia Barrabás, o delinquente confesso não se entrega ao elogio da multidão, mas guarda dignidade e silêncio, tolerando-lhe a afronta. Perante Pilatos, o juiz inseguro não lhe beija as mãos lavadas, mas sim pela conduta de vítima irreprochável. Lhe devolve ao espírito inconsequente a noção da responsabilidade precisa. Em plena rua, cambaleando sob o madeiro, ou seja, sobre a cruz, não se volta a sorrir aos ingratos que lhe cospem no rosto, mas ora por todos eles, confiando-os ao tempo que é o julgador invisível da humanidade. Na cruz infamante, não toma a palavra para agradecer a inconstância de Pedro ou a fraqueza de Judas. Nem faz voto festivo aos sacerdotes que lhe insultam a doutrina de amor, mas a todos contempla, sem mágoa, pedindo o perdão celeste para a intolerância de quantos lhe impunham a humilhação e a morte. E olvidando os verdugos e adversários, ei-lo que torna ao convívio das criaturas. Em pleno terceiro dia, depois do túmulo, em trevas, a faz ressurgir para a terra, e noitada a divina mensagem de eterna luz. Desculpar
aos que nos ofendem não será, portanto, comungar-lhe a sombra, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para a frente, trabalhando e aprendendo, ajudando e servindo, sempre, na exaltação do bem, para que o mundo em nós se liberte do mal. Então, ele traz aqui para a gente realmente o que nós precisamos extrair da vida de Jesus. Então, Jesus sempre vivo, é sempre vivo na nossa memória, sempre vivo nas nossas atitudes. Quando a gente faz algo e a gente para antes para refletir o que Jesus faria nessa situação, nós estamos trazendo a vida de Jesus. Nós estamos fazendo com que Jesus viva em nós, porque nós reconhecemos o seu exemplo, nós reconhecemos o seu amor e o seu sacrifício. Então, a gente precisa olhar a Páscoa com esse olhar. Esse momento é importante e, infelizmente, nós ainda estamos longe da perfeição. Então, esses momentos que nós temos durante a nossa vida, né, que o ano vai entregando para a gente, Páscoa, Natal, finados, né, essas datas que foram criadas aí pelo homem, né, mas que é importante para nós, né, são momentos que a gente para, né, para refletir, que a gente para pensar um pouco sobre a nossa vida, né, como que nós estamos conduzindo, né, será que a gente está indo no caminho mais certo, né, mais adequado, né? Então trazer o exemplo de Jesus é isso, né? E de Jesus vivo. Então quero já agradecendo a participação, muita alegria de vocês, pedir para que vocês façam as considerações finais. Vou pedir para começar com a Mauri, e o Diogo vai fazer a prece final depois para nós. Então vai lá, Mauri. À vontade. Eu acho que as colocações finais você já fez perfeitamente, Luiz, com esse texto que você leu, que é muito vivo e muito atual, né? O que eu só queria acrescentar é que, gente, Jesus esteve entre nós por missão e teve uma cruz tão pesada, nós que estamos tão distantes da perfeição e espiando, não podemos querer que a nossa cruz seja leve. A gente não pode querer que a nossa cruz não exista ou que outro carregue a nossa cruz. Nós precisamos carregar sim a nossa cruz, aceitar o peso sabendo que Deus não coloca fardos pesados em costas leves. E eu queria agradecer, Luiz, a você, não só por ter nos convidado, mas pela iniciativa de um tema tão grandioso, para ser tratado não só hoje, mas todos os dias. Mas foi uma iniciativa maravilhosa, como você sempre traz iniciativas maravilhosas. Você é um cara iluminadíssimo, que ilumina muito esse movimento espírita que fica cada dia mais forte aqui nas redes sociais. Então é um agradecimento não só meu, não só de Diogo, mas de todo mundo que está aqui participando, de todo mundo que acompanha o seu perfil, que é um perfil tão sério, tão responsável, tão cheio de amor, tão cheio de carinho, enfim. Então eu só queria agradecer a você, agradecer ao meu irmão Diogo, que é o meu grande incentivador, o grande incentivador do perfil Natureza do Amor. Foi com ele a primeira pessoa que eu abri a boca para perguntar, para me instruir. Então eu só tenho a agradecer. E a todos os amigos que participaram conosco aqui, encarnados e desencarnados, que com certeza não foram poucos. Dani, que participou muito, Ana, nosso amigo Gabriel Ferlito, que participou muito, enfim, Maria Fernanda, que eu abro até um parêntese aqui, gente, conheçam o perfil de Fernanda, que faz contação de histórias lindas sobre o nosso Jesus, sobre a nossa doutrina espírita, conheçam. E também aproveito o momento e faço o convite, gente, sigam os perfis espíritas, são tantos que a gente poderia passar a noite inteira citando, mas você segue um, bota lá no tracinho que vão aparecer vários,
porque são perfis verdadeiramente sérios, empenhados no trabalho. Então é isso, gente. Feliz Páscoa a vocês. Vivam a Páscoa dentro da doutrina da religião que vocês escolheram professar. Se é um momento que você sente em fazer sempre o melhor, se presentear o seu outro, o seu semelhante com ovo de Páscoa lhe faz bem, lhe faz lembrar de Jesus, não pare, continue, né? Não se importe só com essas coisas que vão falando a você. Se você se sente bem, se você faz bem ao próximo, continue, seja com chocolate, com ovo da Páscoa, com a doação de um material de limpeza, de um material de higiene, de uma roupa, continue, porque o exemplo de Jesus está vivo nas ações. Uma fé sem obras é uma fé morta. Boa noite, gente, fiquem com Deus. Perfeito, amor, perfeito. Vou fazer minhas considerações finais, agradecendo a vocês. São muito vocês. Vocês estavam comigo lá no começo, estão aqui até agora. Não é uma relação de passagem. Eu sinto que não é uma relação de passagem aqui, que depois nunca mais vai voltar. Eu sinto que é um laço de amor que está aqui há muito tempo e que não vai se romper tão cedo. Espero nunca se romper. Esperamos isso, né? E laços de amor são fortalecidos pelas encarnações, então, e não é por acaso que estamos aqui hoje com um sentimento de gratidão, de amor mutuamente, né, entre a gente. E além dos agradecimentos, eu queria terminar falando a vocês que a gente pode se preocupar com muita injustiça, né? E no mundo realmente há muita injustiça. Nos preocupamos com Adão e Eva, o que eles fizeram e tudo, sem ter uma profundidade espiritual por trás. Mas como a doutrina espírita está aqui para tirar o véu desses mistérios que não conseguimos explicar ainda, mas para quem satisfaz, está feliz com o que tem, esse é o que a doutrina espírita procura satisfazer os que estão insatisfeitos, mas quem está satisfeito, ficamos felizes do mesmo jeito. Mas se estamos satisfeitos e achamos que as injustiças são imerecidas, que não deveriam acontecer, realmente eu acredito que há muita injustiça. Mas como eu havia falado aqui, que não existem milagres para uns e não para outros, né? Que não existem azarentos, sortudos. Realmente, há muita injustiça. Mas não há nenhum injustiçado. No capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, no item 7, fala o seguinte: como Cristo disse, não vim destruir a lei, o Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E é isso que a gente tenta trazer da vida de Jesus, não a importância da sua morte, mas a importância da sua vida, do que ele fez para copiarmos também, e assim, ele não carregar nossa cruz quitando nossos débitos, mas nós com o trabalho sagrado, o trabalho, não na ociosidade, mas trabalhar a serviço do bem, para que possamos sermos maiores espiritualmente, é o que vai nos movimentar. É o que nunca vai ser a morte, vai ser sempre o trabalho, trabalho, trabalho. Como Jesus falou, quando os fariseus falaram, você está trabalhando no dia de sábado? Ele falou, eu vou parar de trabalhar no sábado, meu pai até hoje trabalha, por que eu não vou trabalhar? Então, o Espiritismo veio trazer isso. Mostrar que Jesus, que a vida dele foi muito importante. E que para nós que somos tão ignorantes, tão orgulhosos, vemos uma dificuldade tão grande, uma distância tão grande do que ele está fazendo para o que nós podemos fazer também. Mas ele veio para ensinar para homens e não para anjos. Ele veio mostrar que nós podemos ver a vitória na aparente derrota. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Ele por essa noite cheia de luz e de paz, que nós possamos estar cada vez mais ligados a esse sentimento de alegria, nessas maravilhosas lives que nosso irmão Luiz nos proporciona. Vamos fazer a prece de Caritas na noite de hoje, que é tão completa, tão maravilhosa, que vai fechar com chave de ouro essa live. Que possamos prestar atenção nela, que possamos focar no sentido que ela quer nos trazer, que possamos relacionar a nossa vida, que nos transforme. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
Ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, ó meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmaciarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos também a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa sublime e misericordiosa divina imagem. Que assim seja. Que assim seja. A prece de Caritas realmente é extremamente linda, profunda. Que a gente pudesse fazê-la todo dia, né, e refletir sobre ela todo dia, acho que a gente conseguiria levar um pouquinho melhor aí a nossa vida, né? Então é isso. Quero mais uma vez reforçar os meus agradecimentos. Lembrar a todos que no momento da Páscoa que a gente possa ter fé em Deus, a fé que Jesus teve, a fé que fez com que Jesus acreditasse que aquilo era o que Deus havia preparado para ele, por mais que dolorido fosse. Mas assim como nós falamos em outra live, que nós refletimos sobre salvação pela fé ou pelas obras, é importante a gente olhar para a Páscoa não só pela fé, mas pela obra de Jesus. Como nós falamos há pouco, carregar a nossa cruz é a nossa responsabilidade. E a obra de Jesus é um belíssimo exemplo para nós, para que a gente alivie um pouco do peso da nossa cruz. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Uma alegria muito grande voltar. Estava meio afastado de lives. Uma alegria muito grande voltar. Tinha que ser com vocês. Reforço o meu abraço ao João, que estaria conosco aqui. Receba também o nosso carinho, nosso amor, as nossas preces. Boa Páscoa a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até breve, pessoal. Boa noite. Tchau, viu? Tchau, tchau.